refletirmos na palavra do Senhor, o que Deus tem a dizer, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o que Ele nos proporciona essa noite. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim, Atos 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. No período da igreja, a palavra casa não representava tão somente um compartilhado de peças para abrigo, mas também a prole, ou os filhos de uma família. Quando fala filhos na Bíblia, nem sempre fica limitado somente aos primeiros filhos. Os netos são considerados filhos, os bisnetos, tataranetos, assim como a descendência de Israel ficou considerada filhos de Abraão. E quando a Bíblia, ela traz a citação às vezes de nome de irmão, na tradição judaica, até os primos são considerados irmãos. Até existem algumas informações que falam que alguns dos que nós lemos como irmão de Jesus, filho de José e Maria, possivelmente possa ter algum deles que tenha sido primo de Jesus. Mas a Bíblia não fala que João Batista era irmão de Jesus, e enfim, João Batista, filho de Isabel, e de Zacarias, era sim primo de Jesus. Mas independente que sejam filhos, netos, bisnetos, tataranetos, primos, a palavra de Deus, ela vem preparando a mentalidade da humanidade para receber o Senhor Jesus Cristo, como está escrito lá em João 1:1. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e a palavra se descreve, não que não é mais, mas já era Deus. E a palavra, que é o verbo, que é a expressão do pensamento, para todos os efeitos, ela é o próprio Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que já era desde antes da fundação do mundo. Ele é, e segundo as Sagradas Escrituras, Ele sempre será. Portanto, segundo o que fala esse livro sagrado, não há salvação em nenhum outro homem ou nome, exceto de Jesus. E diz que só há um mediador, um intermediário, entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos um comentário aqui a respeito da fala que a salvação da família é muito importante. E o Senhor Jesus, diante do quadro que se apresentava num episódio, quando alguém chega para Jesus e diz aí: tua mãe, teus irmãos estão aí. E o Senhor Jesus, até parece que numa forma bem brusca, bem aparentemente grosseira, ele, talvez como um presidente, ele responde: meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Olha que Jesus chamava então para ele a responsabilidade. Ele assumiu a característica de filho de Deus de uma forma com muita personalidade.
E era taxativo, irmão Ronaldo. Ou você está comigo ou não está. Ele dizia: quem não é contra nós é por nós. E Jesus também dizia assim, irmão Cristiano: aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou seja, existe uma definição, não se pode ficar em cima do muro. E o que mais decorre na humanidade, irmãos, é nós observarmos dentro, especialmente das famílias, em que às vezes tem uma pessoa que serve ao Senhor e o restante fica em cima do muro. Não vou dizer aqueles casos assim que as pessoas até são recém-convertidas, seus pais, seus irmãos, seus parentes ainda não tiveram lá uma oportunidade longânima de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas advindo de que o Senhor Jesus tem uma palavra firme, quando Ele diz assim, irmão Cláudio: aquele que não deixar pai, mãe, irmão por amor de mim, não é digno do meu reino. Ele está dizendo tão somente o seguinte: se você quer ir comigo, e o teu pai a tua mãe, os teus filhos não querem, deixe eles para lá e siga-me. Tanto é que quando Jesus ele se direcionava a sua palavra buscando os seus seguidores, os seus discípulos, como somos nós hoje, certa feita Jesus chegou diante do moço, e Jesus tinha uma palavra de convite. Ele dizia: vem e segue-me. E o moço disse para Jesus assim: olha, eu casei e eu tenho que compartilhar esse ano com a minha esposa. Como era costume do povo judeu, quando o moço casava, ele não iria à guerra, ficava um ano, vamos se dizer assim, como lua de mel com o seu cônjuge. Então Jesus já começava a pensar da seguinte forma: se ele quer ficar com a esposa, é que na verdade ele não quer ficar comigo. Ou seja, ele não quer ser meu seguidor, porque se ele quisesse ser meu seguidor, ele dizia assim: vamos, esposa. Se a esposa fosse, ele iria, mas se a esposa não fosse, deixava a esposa de lado e iria atrás de Jesus. Ou seja, com Jesus não tem meio termo, ou vai ou não vai, é 8 ou 80. Depois Jesus chegou numa circunstância e conversou com o rapaz e disse: vem e segue-me. E esse outro rapaz disse para Jesus: olha, eu comprei um campo e preciso examinar. É como se dissesse assim: olha, eu me formei em medicina e de fato eu não posso ir atrás da sua pessoa, porque a sua pessoa faz milagres, e eu preciso crer na operacionalidade de algo que seja físico, e não de algo que seja surreal, algo que seja fenômeno. Esse moço não foi atrás de Jesus. Passou mais um pouco, Jesus se encontrou com um moço que era o primogênito, ou seja, o primeiro filho de um determinado casal judaico. Jesus também chegou para ele e disse assim: vem e segue-me. E esse moço respondeu para Jesus: deixa eu sepultar meu pai. Não é que o pai dele tinha morrido, a palavra está entrando na sua mente, mas escute só, preste bem atenção. Não é que o pai dele tinha morrido, é que era uma tradição judaica que quando o primeiro filho ele era criado então dentro de casa, ele não se ausentava do pai para nenhuma missão, enquanto o pai dele não deixasse de existir. Ou seja, ele respeitava o pai dele de uma forma que talvez nós nem respeitamos o nosso pai aqui na terra. Eles tinham assim uma máxima, que o primeiro filho
se caso ele morresse, o primeiro filho assumia o papel de administrador da casa. Era ele que iria trabalhar para dar conta dos demais filhos. Então, quando aquele moço respondeu para Jesus que ele precisava primeiro sepultar o pai dele, ele queria dizer o seguinte: depois que o meu pai morrer, aí eu te sigo, aí eu tomo a minha direção. Tem muita gente às vezes que está no mundo sem servir a Jesus, porque os pais têm uma outra filosofia, um outro pensamento, e ele, para não ferir aquele respeito com o pai, ele não vai para a casa de Deus, não vai para Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele tem uma palavra eficaz, ou seja, que move dentro da pessoa. Então, se aquele moço não quer seguir a Jesus, ele prefere ficar com o pai da face da terra do que com Jesus, que dá vida aqui e a vida eterna. Trazendo para os dias de hoje, esses 3 moços, nenhum deles tinha fé ou crença em que Jesus era o Filho de Deus, porque se realmente eles crescem, o primeiro ia deixar lá sua esposa e ia seguir Jesus. Não é a esposa dele que ia amarrar ele, ele não ia ficar amarrado aos seus pés por causa da sua esposa. O segundo, que comprou um campo, ou formou-se, ou tinha uma empresa para tocar, não é por causa da sua empresa, não é por causa do seu trabalho que ele ia deixar de seguir a Jesus, mas ele preferiu ficar com o campo dele, com o trabalho dele. Campo quer dizer área de trabalho, do que ir atrás de Jesus. Então não é digno do reino de Jesus. E o terceiro moço, que respondeu para Jesus: convém sepultar meu pai, ou seja, espere eu ser o responsável da casa, depois que ele morrer, que a tradição dele se acabar, aí eu vou atrás de Jesus. Sendo assim, observa-se que nós, como seres humanos, nós nem sempre estamos dispostos a, de fato, a pôr em prática o chamado de Jesus na nossa vida. E às vezes até preferimos as coisas que são daqui da face da terra do que seguir a Jesus. E é por essa razão que tem muita gente que não toma uma decisão firme. Ele deixa de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele deixa de ser aquele que crê, conforme diz as Escrituras, o que ele deve oferecer em sacrifício na casa do Senhor, porque a mente dele está mais ou menos de observador de Jesus Cristo, e tudo que ele for fazer, ele vai olhar primeiro para ele, primeiro para a família dele, primeiro para o trabalho dele, primeiro para o projeto dele, para depois, por último, se sobrar, é Jesus, é o resto Jesus. Agora, quando nós conseguimos captar aquela mensagem que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, ou seja, haverá salvação na sua descendência. Se tem um dos maiores apegos do ser humano é com relação aos filhos. Um ser humano pode ser apegado a seu irmão, a sua irmã, a seu pai, a sua mãe, mas nenhum desses apegos excede ou supera o de pai ou mãe para filho. Você quer ofender uma pessoa? Atinja o filho dele. Existem casos às vezes que as pessoas, quando são vingativas, ao invés de elas se vingar do pai, se vinga no filho, para que o pai sinta a dor. Isto significa o quê? Gente, irmãos em Cristo, amados em Cristo Jesus, quando a palavra de Deus diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, é crer para que possamos, irmão, fazer a nossa prole ser salva. Há uma responsabilidade muito grande. Às vezes somos apenas egoístas, apenas entronizado eu. Se eu estou salvo, os filhos, as filhas, os netos, as netas, os bisnetos, é problema deles, eles que vão. Não. É compromisso meu de a minha prole ser salva em Cristo Jesus.
Agora, se porventura alguém quer o céu e não quer o céu para seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, então na realidade o amor de Deus está faltando através da ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Claro que em primeiro lugar sou eu a ligação com Deus, porque se eu não tenho a salvação, como vou lançar a salvação para os meus filhos? Se eu não tenho certeza, como serão os meus filhos? Se eu nem participo das coisas de Deus, como eles participarão? Eu preciso em primeiro lugar eu. Aí em segundo lugar vem aquela palavra: aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Que responsa! Não precisa ser chato, não precisa ser implicante com os filhos, mas tem que estar direto na mentalidade do filho e da filha. Jesus é o único e suficiente Salvador. Só existe um caminho para a eternidade com Deus: Jesus Cristo. Ouvi uma frase que no rádio, me tocou e me chamou muito a atenção, que diz assim, ó: ensina o menino no caminho que deve andar, e não o caminho que deve andar. Segundo falava o comentarista, em poucas palavras ele explicou que quando diz assim, ensina o menino o caminho, ele que vai sozinho, ele que vai lá, ele que vai na escola dominical, ele que vai no culto de sábado, ele que vai para a igreja. Agora quando fala no caminho, quer dizer junto com ele. E o pastor da igreja, irmão, é pai espiritual de todos. Ele tem a cobertura espiritual. É por isso que é obrigação dele ensinar o caminho. Apesar da Bíblia dizer, esse livro santo sagrado diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para meu caminho, a própria palavra que diz isso ainda diz assim, ó: os pastores são aqueles como que velam pelas ovelhas. Sabe o que é velar? Pôr a vela, iluminar. É como eu sempre digo, quando falece alguém da igreja, eu não vou em velório, porque velório é um monte de vela. Eu vou no guardamento do corpo, porque aquele corpo já não precisa mais ser iluminado. Ali já está somente a matéria, a alma e o espírito já se retirou. Ah, não, mas tem que iluminar, porque está lá, peraí, o salvo em Cristo Jesus não está mais nas trevas, ele está na luz. A própria palavra diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com Deus. A comunhão é aquele casamento maravilhoso com Deus. É por isso que canta, deixa eu pegar a tom aqui, Tiago. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é grande o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Fique em pé. Eu te amo, mas que um cego anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mais que o nauta ama a pátria que o deixou.
mas que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo e nada vence esse amor que há em mim, e é assim que eu te amo, Jesus. Amemos o Senhor Jesus, adoremos o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. A palavra Senhor no tempo das Escrituras era transcrito por marido. O Senhor Jesus é o esposo da igreja. E a igreja, ela permanece em amor com Jesus para estar em comunhão com o Pai. Agora imagine uma esposa que ama o esposo. Quão maior amor o esposo vai demonstrar pela esposa. E o nosso Senhor Jesus, que é perfeito, irmãos, Ele está pronto a atender o pedido da igreja, de você que faz parte do corpo de Cristo esta noite, de você que quer você ser salvo. Eu quero, eu preciso, mas eu quero a minha família no caminho do Senhor. Eu sei que precisa mandar uma palavra para casa nossa, mas a palavra de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Vós sois pedras vivas edificadas, vós sois casas espirituais. Recorde agora o seu filho, a sua filha. Memorize aquele que não está aqui essa noite. Memorize, quem sabe, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu primo, seus irmãos. Eles são carentes da salvação. Se alguém quiser fazer um propósito com Deus, vem aqui, eu vou orar por você, mas eu quero cantar mais um louvor. Pense nesse louvor em relação a essas pessoas que não estão aqui essa noite, quem sabe. Quando diz assim, Tiago: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado entrar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu fiquei tão impactado com uma pergunta que o nosso irmão dia fez para mim. E meu pai, que não está mais entre nós, mas o Espírito Santo manda dizer aqui: olha, é momento de nós olharmos não pelos que não estão, mas pelos que estão aqui. E por você principalmente que está aqui, que é um instrumento para a sua família. Moisés transferia a unção, irmão. Eu posso dizer, não como Josué, porque Josué diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em relação àquele pessoal que não queriam servir ao Senhor. Vocês querem servir outros deuses? Sirva. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas hoje eu posso dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho algo para te transferir.
Eu tenho uma unção dessa natureza para você essa noite. Quem quer ver a sua família no caminho do Senhor? Eu quero orar por você. Se você crê, meu irmão, você vai receber essa bênção, e teus filhos, tuas filhas vão estar servindo ao Senhor. A tua família vai estar servindo ao Senhor. A tua família é pedras preciosas na mão do Senhor. Já pensou, cada um de nós aqui com todos os filhos, as filhas, fazendo um grande coral para adorar o Senhor Jesus? Oh, aleluia! Receba, estenda as mãos, receba, receba, receba. Senhor Santo e Soberano Deus, Altíssimo Pai, em nome do Filho amado Jesus Cristo, para a edificação do corpo de Cristo na face da terra, ó Pai, eu rogo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor transfira essa unção, Senhor Deus, de bênção para os filhos desses que aqui vieram à frente, para os parentes deles, para os pais, para os irmãos, primos, ó Pai, e até mesmo para os filhos daqueles que ainda não são pais ou mães, mas que já está no mundo espiritual gerado filhos, Senhor Deus, para que a família deles esteja na presença do Senhor Jesus, para que eles tenham, Senhor Deus, a garantia e o seguro da vida eterna, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Oh, aleluia, oh glória, oh Senhor das luzes, vai, envia teus anjos, teus exércitos, para guerrear contra todo o exército, Senhor Deus, que quer tirar os filhos deles da casa do Senhor. Senhor Deus, desperta, Senhor Deus, dai sabedoria, dai dom do conhecimento, dai dom, Senhor Deus, da palavra, para eles também, Senhor Deus, arregimentarem os seus filhos na presença do Senhor. É o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis voltar abençoado para a sua casa. Aquele que estava ali no teu interior, na tua mente, na tua alma, no teu intelecto e mesmo no seu espírito, Deus vai se lembrar dele em nome de Jesus. Amém, amém e amém.